Fala, meus amigos, chegando mais uma vez aqui no canal André Marques no YouTube. Você me conhece do rádio, mas se não conhece, não tem erro não. Passa a conhecer agora aqui na internet, no canal André Marques. E para a gente é muito importante que você se inscreva. Aqui na parte de baixo do vídeo, ó, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o like no vídeo, porque aí o YouTube indica para mais pessoas, mais gente vai assistir. Então deixa o like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho. Vamos com tudo, porque sempre grandes convidados aqui, muita resenha e, claro, opinião e informação. E o nosso convidado é o Adilson Batista. O pessoal mais novo conhece como treinador. Eu tenho já meus 36 anos, eu vi muito jogar. Então, eu lembro dele como grande zagueiro que ele era também. Prazer enorme falar contigo, Adilson. Tudo bem? Boa noite, André. Prazer é todo meu. Obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo aí. Você é uma pessoa que a gente tem muito respeito. Ô Adilson, onde é que você está nesse momento aí de pandemia? Como é que está sendo? Eu estou em Curitiba, na minha residência, e procurando manter aí a quarentena, tendo os devidos cuidados. A gente consegue ainda conciliar, consegue ficar em casa, né? A gente ainda tem essa... Eu sinto que o povo brasileiro, com dificuldade, com desemprego, com necessidade, com algumas desonestidades que a gente vê de governantes, a classe política aí dando maus exemplos para nós, mas a gente tem condições de manter, se resguardar, de evitar aglomerações, praticar higiene, enfim. Então, eu estou em casa. É isso aí. O Adilson, queria começar falando da tua época de jogador, né? Porque você foi campeão da Libertadores no Grêmio, foi campeão mundial no Corinthians, teve uma história também no Japão, e o pessoal fala muito do Adilson treinador. Mas eu queria relembrar para essa galera aí como é que foi a tua carreira, onde você começou e teus momentos mais marcantes. Eu comecei aqui no Atlético Paranaense em 1987. Eu fiquei 4 meses só nos juniores, aí em janeiro já fui profissionalizado. Fiquei os 2 anos, depois eu fui para o Cruzeiro, fiquei 5 anos no Cruzeiro. Do Cruzeiro eu comprei meu passe, porque eu tive 2 lesões, eu quebrei a tíbia 2 vezes, uma lá no Japão contra o Colo-Colo, uma decisão da Recopa, e depois uma semifinal da Supercopa contra o River Plate também no mesmo ano, né? 6 meses depois. Aí eu acabei comprando meu passe, emprestei ao Internacional, emprestei ao Atlético Mineiro, emprestei ao Grêmio, fui para o Japão, vim para o Corinthians e encerrei a carreira. Fui convocado depois do período de 90 do Lazzaroni, a troca pelo Falcão, aquele time jovem, aí eu acabei sendo convocado, nós estávamos bem lá no Cruzeiro, eu e o Paulão e o Charles, né? Os 3 foram convocados, então essa é a minha história de atleta. Resumidamente, é isso sim. O que os treinadores, agora puxando um pouquinho já para a tua seara atual, o que os treinadores que te comandaram, eles te agregaram para se tornar um técnico de futebol? Muita coisa, valores, caráter, ética, responsabilidade, respeito, questão de hierarquia, o comprometimento, grupo, né? Então eu destaco desde quando comecei aqui com Levir Coupe, com Nelsinho Batista, que eu tenho muito carinho, depois lá seu Carlos Alberto Silva, grande Eni Andrade, que para mim foi um fenômeno. Aí Filipão, Oswaldo Oliveira, o meu querido amigo Vadão, que faleceu recentemente, Carpegiani, Ivo Vortman. Eu costumo dizer que até Paulo Roberto Falcão, eu costumo dizer que até do Cuabara, que eu trabalhei lá no Júbilo, a gente aprende. Então, era uma geração diferente. Nós, André, jogávamos para o treinador. Nós jogávamos para o dirigente, né? Lá nós tínhamos um carinho pelo Dr. Fábio Koff, tinha um carinho aqui pelo seu Valmor, eu tinha um respeito lá pelo Andrés, um respeito pelo Perrella, enfim, eram outras épocas, né? Hoje o atleta ele tem empresários, ele tem a mídia, tem influenciador, ele tem mais gente envolvida, então a cabeça dele, ele já está vencendo o contrato, ele já está com 3, 4 clubes, então a gente ficava mais tempo, né? Eu fiquei 5 anos no Cruzeiro, no Júbilo eu fiquei 4 anos, então assim, você fica muito tempo num clube, então o processo é diferente, a gente precisa entender também, né? Era tudo diferente. Você até falou em comprar o passe. Hoje em dia, nada disso mais acontece, né? O jovem nem sabe o que é isso.
Antigamente a gente falava que era às vezes um pouco escravo, o pessoal acha que é uma falta de respeito, ganhando valores. Os valores eram outros, né? A nossa realidade era outra. Eu acho que o futebol começou a melhorar. É o tempo que a Parmalat começou a investir no Palmeiras, comprar o Edmundo, o Edilson por 1.800.000, 1.900.000, comprar o Edmundo por 2 milhões, é dinheiro de pinga hoje, né? O Edmundo é um cracaço, eu adorei trabalhar com ele lá no Figueirense, o Edmundo é fora de série, enfrentei como atleta, então a gente via, né, a grande decisão lá do Mundial, Vasco e Corinthians, ou Palmeiras e Grêmio, o Edmundo jogando, então era muito difícil de marcá-lo. Então, os valores eram outros. E nós tínhamos 15%. Eu saí do Atlético aqui, eu fui para o Cruzeiro, porque o Atlético tinha 3, 4 meses de salário atrasado e o seu Valmor tinha que vender. E surgiu eu e o Pedrinho, e vendeu. E aí eu tive que abrir mão dos 15%. Então, você quer ir embora, você quer ir para outro time, enfim, faz parte do processo, né? E isso não mudou muito, né? Salário atrasado no futebol brasileiro, isso aí não mudou, só mudou em 2, 3 times, né, Adilson? Mas eu acho que alguns clubes parece as prefeituras, né, cara? Que ninguém tem responsabilidade, ninguém tem discernimento. A gente vê aí o Covid, eu vou te dar um exemplo. Nós estávamos atrás do Marcelo Moreno lá no Cruzeiro e o Marcelo já estava em Dubai treinando devido ao isolamento. Ou seja, todos sabiam do Ministério Público, Ministério da Saúde, os órgãos, mas tem que ter carnaval, tem que ter bagunça, tem que ter esquema, tem que ter roubo, tem que ter licitação, tem que pegar dinheiro do governo. Então, a gente fica triste porque a população precisa aprender a votar, aprender a saber eleger os seus governantes, fiscalizar, né? Olha a situação do Cruzeiro. Agora o torcedor quer ir lá para a porta da votação, por que ele não pressionou antes? Né? Então, assim, aí fica o clube devendo, as pessoas trocando por ingressos, então eu fico triste com isso, né? E é uma realidade que choca a gente, né? Você vê hospital de campanha, o que está gastando? Por que não faz um hospital? Né? O governador lá do Mato Grosso, estou mudando um pouquinho, desculpa, né? A gente fica chateado, pelo menos o torcedor parar de ir atrás de treinador, parar de ir atrás de jogador, ele tem que ir atrás lá do político que está lesando o filho dele. Não, você tem toda a razão. Realmente é um absurdo o que está acontecendo e a gente vê isso em vários estados, vários municípios também, né? Então, realmente irrita muito. O Adilson, Rio de Janeiro para você foi só como treinador, né? Como jogador. Sim. Você chegou a ter alguma oportunidade em algum momento de jogar no Rio, alguma proposta? Olha, eu há muitos anos eu tive do Flamengo, eu tive do Fluminense já 2 vezes, e daí surgiu o convite para treinar o Vasco, né, com o Ricardo Gomes fazendo esse convite. Eu tinha enfrentado o Ricardo Cruzeiro em São Paulo, Cruzeiro em Vasco, não me recordo aqui também, e aí a gente conversou, ele sempre gostou do trabalho da gente, como a gente se comportava nos jogos, enfim. E fui para lá, foi uma experiência maravilhosa. Gostei do clube, gostei das pessoas, tenho um carinho muito grande, sei da história do Vasco, mas tínhamos dificuldades, né? Trabalhei lá 10 meses, recebi poucos. A gente tinha lá a pressão de um ano de eleição, com o Eurico lá colocando 3 ou 4 vezes lá as coisas para fazer uma eleição e para treino, dificuldades com atletas de 3, 4 meses sem receber, a gente convencendo os atletas, um time mais novo, fomos prejudicados no estadual, você vai se recordar lá desde o primeiro jogo, uma falta do Douglas, bateu na trave e entrou o Bandeira, o mesmo Bandeira da final também. Então, assim, você fica triste porque você poderia ter uma certa tranquilidade ali na frente e com um título, né? De um longo período que o Vasco não tinha, mas a gente foi prejudicado. E você pega o Vasco na Série A e num momento complicado, né? Acaba também indo junto com o Vasco para a Série B, né? Eu fiz os últimos 7 jogos na situação, já estava numa situação difícil. E conseguimos levar até o último jogo lá em Joinville, da pancadaria, da violência,
das torcidas se pegando, de mortes. Ali foi um terror, uma coisa para a gente esquecer. Aquilo ali não é futebol, aquilo ali é guerra e é que a gente nunca quer. E engraçado, André, eu tenho um fato triste que depois disso eu chego aqui no outro dia em casa, eu cheguei de madrugada aqui em casa, e aí eu fui visitar minha mãe. Aí a minha mãe passou mal, uma semana depois faleceu. Então, eu lembro disso, que eu lembro da minha mãe. E assim, aquele jogo em Joinville, né? Teve a paralisação toda por causa dessa confusão que você citou, e muita gente fala, hoje em dia, que era melhor o Vasco não ter voltado para o jogo, não ter continuado. Você tem alguma opinião em relação a isso? André, eu sou treinador, eu não posso, eu tenho que respeitar decisões lá de cima, né? Se vir uma ordem, tira o time, eu procuro exercer a minha função, que é treinar, que é estar no jogo, que é comandar, que é planejar o treinamento, que é a estratégia, vivenciar o jogo. Agora, decisões eu não posso, aí cai tudo sobre a gente. Então, lá era o Roberto Dinamite na ocasião, eu respeitei. Aí eles tiveram lá as brigas, as confusões, enfim. Eu tenho que respeitar. E aí o Vasco é rebaixado, você disse bem, estava numa situação muito complicada antes, quando você assumiu. Foi um ano muito difícil. 2013, né? Foi o ano em que os goleiros do Vasco não estavam dando certo, né? Acho que foi esse ano, o Alessandro, o Michel e o Diogo. Isso aí. Não deu muito certo. E são goleiros que, assim, pelo menos o Michel e o Diogo na frente, no Ceará, provou que é um baita de um goleiro. Naquele ano estava entrando tudo. A gente não entende nem por quê, porque conhecia ele do Nova Iguaçu e ele agarrava muito. Tanto que eu tinha ido para o Paraguai. Eu sempre viajo, vou na Argentina, no Paraguai, a gente vai no Chile, enfim, no Uruguai, e aí eu olhei um jogo do Olímpia e gostei do Martim. Aí eu que indiquei o Martim Silva para o Vasco. E o Martim era goleiro de final de Libertadores contra o Atlético, né? Era o goleiro do Olímpia. O Martim foi ídolo do Vasco, é ídolo do Vasco. Acabou tendo uma trajetória bonita. Fui eu que indiquei o Martim para lá. É um legado seu, então, que ficou, porque naquele momento o torcedor ele sofria com a questão dos goleiros no Vasco. Ainda sobre o Campeonato Carioca de 2014, o Adilson, muito se falava na época, e aí eu vou deixar para você responder, eu vou só perguntar, que o fato da parte política do Vasco, o Eurico está fora e o presidente ser o Roberto, que o Vasco algumas vezes, esses erros de arbitragem tinham a ver um pouco com isso. Você, como treinador, ex-jogador, acredita que isso possa realmente acontecer ou é historinha, isso aí não existe? Não, claro que existe. Claro, existe interferência, má fé. Eu ganhei um jogo, nós ganhamos um jogo, Figueirense e Juventude, que o árbitro confessou que foi lá para roubar. Que isso? E o Edmundo não deixou. Nós ganhamos 2-0, fizemos um baita jogo. Então, teve aquele lance da batida de falta do Douglas, que a bola entrou. Então, você sabe quando um árbitro com 15 minutos amarela todo o seu setor defensivo. Eu fui prejudicado em Minas agora. A gente sabe como é que funciona. Então, e aí vale uma experiência de um clube quando ele está prestes a ter uma eleição, é muito perigoso para o treinador. Então, eu vivenciei situações lá que não eram favoráveis ao Vasco. Eram prejudiciais. Então, teve 3 ou 4 lá que pararam, tinha que cancelar treino, iria invadir. É um negócio que é ruim para o clube, né? Então, foi a mesma coisa agora. Conselho gestor sem presidente, a federação fez nós ir lá em Tombos, viajar com chuva, com alongamento. Fomos lá, voltamos, não teve o jogo. Os caras sabiam. Então, assim, existe essas maldades. É só para inglês ver, né? A gente que está no meio sabe como funciona. Você sai do Vasco, se não me engano. Foi meu último jogo por uma outra emissora pela Rádio Globo. Foi um jogo com o Avaí. Não foi em São Januário? Acho que foi um 5-0. Isso. Que ninguém entende até hoje o que aconteceu naquele jogo, né, Adilson? E olha, o jogo em si foi 2 gols assim de bobeira, e depois a gente ficou em cima. Aí foram 3 falhas, e você em cima,
3 contra-ataques e eu estava um pouquinho já desgastado, estava um pouquinho chateado com algumas coisas e até o Rodrigo não queria, o Roberto não queria. Eu falei, não, deixa embora, estou chateado. Eu fiquei um pouquinho, você fica um pouco, o torcedor queria Montoya, quer Bernardo, e você vê que não joga. O Bernardo não para em lugar nenhum e o Montoya foi uma obra não sei de quem que inventaram. Então, essas coisas, às vezes, que te deixam um pouco chateado. Né? Às vezes, o dirigente, o gestor, ou o executivo traz alguns jogadores que você não aprova, e aí você tem que conviver, daqui a pouco é plantado, né? Eu tenho que jogar, ou forçam alguma situação que acaba você, não é melhor não, deixa eu ir embora. Ô, Adilson, Tanto que os dois não jogaram, né? Não, e o Bernardo até hoje quer jogar no Vasco. Até hoje o Bernardo quer jogar no Vasco. Mas não vai jogar. Não vai jogar. Você pode falar com propriedade muito mais do que eu sobre isso. O Vasco não vence uma final do Flamengo, final de estadual, desde 88 com o gol do Cocada. E aí teve essa oportunidade de 14, teve o tricampeonato lá do PET, teve Copa do Brasil, teve um monte de finais no meio, jogos importantes e o Vasco não conseguia, até com times melhores às vezes. Trazendo para a final de 2014, lógico que teve o erro, o impedimento lá do Márcio Araújo, um impedimento claro. Você acha que isso influenciava nos clássicos Vasco-Flamengo, essa história do passado pesada em cima dos atletas? Acho que não. Ali, se você tem que qualificar o elenco, né? Eu enfrentei o Vasco várias vezes. E eu sei da história do Vasco. Então, vou te dar um exemplo. Você entrar no túnel lá na decisão de 2000, você olha lá, Carlos Germano, Elton, Jorginho, Mauro Galvão, Júnior Baiano, Gilberto, Felipe, Juninho, Romário, Viola, Edmundo. Você tá louco. Ramon. Aí eu treinei a Buda, Joãozinho, Zezinho, Pedrinho, Juquinha. É difícil. Você não vai ganhar se você não tiver um time. Né? Então, tem que ter um time que te ajude. Porque eles têm o limite deles. Então, brigou. O Vasco 4 anos brigou e caiu. E briga. Se não tiver time competitivo, fica aí. Demora. Hoje, para ganhar do Flamengo é difícil. Tem que ter time. O Flamengo hoje está fora da curva. Né? E lá, André, o detalhezinho. Finalzinho de jogo, a bola estava no pé do Diego, aí do Rodrigo, e o Rodrigo pegou e simulou e caiu, ficou fora do... Se o Rodrigo está na área, a gente não toma aquele gol. Aquele gol provavelmente não sairia, não. O Vasco estava com a menos. O Adilson, você citou aí o Mundial de 2000, esse túnel aí, mas o teu lado do túnel também era recheado, né, cara? Era Ricardinho, Vampeta, Marcelinho, Edilson, Luizão. Dida. Que fez a diferença, né? O Dida é espetacular. O Kleber, o Fábio Luciano. Eu costumo brincar que quem não jogava a bola era eu e o Índio. O resto tudo jogava a bola. Pô, mas você jogava, cara. Porque marcar Edmundo e Romário encarar de frente que nem vocês encararam não deve ter sido fácil, né? O Edmundo e o Romário são extraordinários, fantásticos, grandes jogadores. E eu fiz um bom jogo aquele dia junto com o Fábio. A gente tinha um time bom, Rincon, Vampeta, né? O Edilson, o Luizão, Ricardinho, enfim. O time do Corinthians também dava gosto de ver o pessoal jogar e sabia jogar bola. E vocês enfrentaram o Real Madrid antes também, que o Carembê lá não conhecia quem era o Edilson, tomou do meio das canetas, né? Boa lembrança. Pois é. O Adilson, eu queria que você falasse, é lógico que está mais recente, né, o Cruzeiro, né? Você acaba sem querer, no meio de algumas respostas, você acaba falando do Cruzeiro, que é o que você viveu mais próximo aí. Ano passado, quando você assume, olhando hoje, é lógico que passou, você se arrepende de ter assumido o Cruzeiro? Você estava no Ceará e estava traçando um caminho bom ali. André, eu tenho 5 anos de atleta e 3 anos de treinador. Então, são 8 anos da minha vida vestindo aquela camiseta azul. Então, eu tenho muito carinho pelo Cruzeiro. Olha, todo azul. Né? Eu gosto do Cruzeiro, tenho um amor ao Cruzeiro, tenho um respeito ao Cruzeiro, um carinho. Então, alguns clubes, você acaba... Quando eu recebi o convite do Grêmio, em 2003, que estava também numa situação difícil, eu peguei o telefone, não, marca minha passagem, amanhã, 11 horas, eu estou aí.
Nem contrato eu aceitei. Então, assim, são clubes que às vezes te chamam e o presidente do São Paulo veio, o diretor do São Paulo veio aqui na minha casa, o Adalberto Batista. Sentamos ali 1 hora, tomamos café, discutimos isso, aquilo. Como é que você vai dizer não para o São Paulo? Então, tem clubes que você, além do carinho, da grandeza, então eu liguei para o Abel depois, o Abel falou, não, estou saindo, pode vir, parceiro, pode vir, disse, tal. E daí eu falei, Zezé, vou amanhã, marca a passagem para mim que eu estou indo. E eu tinha que aceitar. Aí fiz um bom jogo lá contra o Vasco, um jogo competitivo, em São Januário, tomamos o gol lá do Guarim de fora da área. Aí fizemos um jogo lá em Porto Alegre que poderíamos ter vencido o primeiro tempo contra o Grêmio, e daí um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, daí perdemos. Então, assim, 3 jogos só, não é na minha conta. Claro. Enfim, você vai para ajudar, você vai com sentimento de carinho, de respeito, e de um profissional que já está na estrada há um bom tempo. Eu livrei 3 clubes de rebaixamento, né? O Grêmio, 2003, o Paysandu, 2004 e o Figueirense, 2005. Então, caiu com o Vasco 7 jogos, caiu com o Cruzeiro 3 jogos, aí fiz 2 jogos com o Atlético Goianiense e o cara te põe na conta, quer dizer, não é justo, né? Então, assim, outra, a gente tá para trabalhar, não tá aqui para, fez isso, fez aquilo, faz parte do jogo e fiz o meu melhor, só que infelizmente algumas coisas aconteceram antes que a gente tá vendo o reflexo, né? O reflexo de desordem, de falta de comando, de organização, de gestão, de responsabilidade, de Ministério Público, de Polícia Federal, que o Cruzeiro precisa agora, com o doutor Sérgio lá, eu acredito que tenho absoluta certeza que as coisas vão normalizar, vai voltar à seriedade, ser aquele clube organizado, com dificuldade ao longo de alguns anos, né? Porque é mais de 1 bi a dívida lá, né? É natural. E aí, o Rogério Ceni chegou, não deu certo. O Abel chega, não dá certo. Você chega, não dá certo. A história está mostrando que ninguém iria dar certo, né? Acho que ninguém, né, Adilson? A gente fica triste pela grandeza do clube, mas faltou pulso firme. Então, tem que ter hierarquia, né? Tem que ter lá a presidência, tem que ter lá os executivos, tem que ter o diretor de futebol, o treinador, e assim as pessoas têm que entender que elas são de passagem, tem que cumprir, tem que ser obediente, tem que ter responsabilidade, fazer o seu melhor, e não fez, não cumpriu, sai, pune, faz parte do jogo. Eu conversei com um cara que falou com muito carinho de você, o Gilberto, ex-lateral esquerdo, seleção brasileira. Pô, ele só te elogiou, falou que você é um dos melhores técnicos do Brasil. Ele está no caminho de ser gestor, né? Agora a pandemia atrapalhou todo mundo, ele ia fazer o curso lá da CBF, um curso novo. Então tá para fazer também. É um cara que entende muito de futebol, jogou muito e tem tudo para ser um grande profissional. Eu acho que assim a tua história ela fala muito por si, né? E assim os últimos trabalhos eles não demonstram o que você é para o futebol. Você acha que está faltando o quê para ser o Adilson que a gente conhece como treinador? Primeiro, deixa eu mandar um grande abraço ao Gilberto, também um atleta extremamente exemplar, me ajudou lá no Grêmio, depois no Cruzeiro. É acima da média, muito inteligente, competente, extremamente profissional. Então foi um prazer trabalhar com o Gilberto. Vivenciei coisas que a gente no dia a dia vê que só quem tem talento, né, que tinha a capacidade de fazer. Ainda depois coloquei ele de meia, trouxe ele para segundo, vi lá lateral esquerdo, fazia linha de 4. É o jogador versátil e que vai e faz. Ele falou, inclusive, isso. Ele falou que o lance de levar para o meio-campo é muito graças a você também. Então, porque tem potencial, tem talento, isso aí a gente observa. Agora, André, às vezes você bate na trave, perde uma Libertadores, que pode encaminhar a tua vida. Às vezes você perde um título desse. Lá em Goiânia eu fui prejudicado lá com o Atlético Goianiense, a mesma coisa. Fomos roubados lá contra o Goiás. Então, às vezes, isso acaba atrapalhando um pouquinho, né? Erra numa determinada escolha para ir determinados clubes que você não tem como tirar algo a mais daquilo que já vinha acontecendo. Então, são decisões que você vai amadurecendo, aprendendo. Eu fui com a intenção de fazer um grande trabalho no Cruzeiro. O nosso objetivo era, a partir de maio, você ter um time mais competitivo em função
do aspecto financeiro do clube. E aí eu dei treino para 13, 16, tivemos que fazer uma reformulação, tinha lá 12 meninos, joguei com 7, 8, e o clube não teve paciência, né? Então aí perdi um jogo lá num clássico, quando eu joguei com 7, 8 meninos, e jogamos bem, e depois perdi um jogo da Copa do Brasil do CRB, enfim, aí já não serve, já não presta, enfim, essa é a mentalidade das pessoas que comandam, infelizmente, para alguns, né? Eu costumo, assim, o Andrés teve o discernimento de segurar o Tite, e o Tite ganhou. O São Paulo mandou o Tele embora na primeira passagem, com 3 meses, e depois na segunda estava com 5 jogos que estava sem vencer, quase mandou, segurou, ganhou tudo. O Filipão estava encontrando dificuldade lá no começo no Grêmio, em 93, segurou, ficou lá até 96 ganhando as coisas. Então, assim, tem que ter um presidente, um diretor de futebol, um cara que cumpre, né, as tuas ideias, o que você está passando, o que você está treinando, o que você está pedindo. Se é você, ou as pessoas não estão executando, né? Porque é fácil transferir para o treinador, né? Alguns não caem. Por exemplo, se eu estou no Santos, como eu perdi um jogo só no Santos e me mandaram embora, se eu estou no Santos eu teria caído. O São Paulo perdeu a Copa do Brasil, perdeu o Paulista, perdeu isso, viu? Se sou eu tinha saído. Mas o São Paulo tem 20 milhões de multa. Então, é isso que as pessoas precisam entender, né? Então, não é o profissional. Nós, e outra, está muito raso, está muito vulgar. Eu acho que tem muita coisa errada, nós precisamos melhorar. Você falou do Sampaoli, a gente tem. Hoje é a moda, né? É a moda o treinador europeu, que não, o Sampaoli não é. O treinador estrangeiro, vamos colocar assim, né? Tem argentinos também. Você acha que o treinador brasileiro está atrás deles, ou Adilson? Você, antes dessa pergunta, você lembra que vocês estavam cobrando o Jorge Jesus no jogo contra o Botafogo, que ele tinha perdido a Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Paranaense, já perdeu lá para o Bahia, já tinha uma pressão, lembra? Lembro. Então, assim, ele tem muito mérito, eu sou fã dele, ele tem muita coisa que acrescentou, eu já acompanho o trabalho dele do Benfica, né? Eu tenho um carinho muito grande e eu acho que a gente eu fiz muita coisa do trabalho, assim, transportei para trabalho o Flamengo, que é para a gente estudar, só que o River foi melhor que o Flamengo na decisão, né? Então, assim, ele teve lá os 15 dias da parada, ele teve cinco jogadores que chegaram e acrescentaram e vindo da Europa com a filosofia. Ele me fez entender, enxergar, às vezes, o revezamento, coisa que eu joguei um brasileiro fora, porque as 13 primeiras rodadas de 2009 eu fiz um revezamento, eu fiz 22 pontos, então hoje eu não faço mais, né? Então, assim, independente da nacionalidade, não é que nós perdemos. Tem muita gente boa. Estava no curso agora, eu terminei há 2 anos a licença Pro, 160 alunos. Então, o Bahia, lá o Roger está fazendo um grande trabalho, o Thiago fez um grande trabalho, o Barbieri aí fez um grande trabalho, o Barroca, os times dele jogam, enfim, tem tanta gente, o Carilli ali com os métodos de trabalho e o posicionamento do Corinthians. Então, tem muita coisa boa, né? E a linha não foge, André. Está todo mundo estudando. Então, recentemente, um amigo nosso foi lá para a Europa e viu lá chute a gol, coletivo, fila indiana, e falou, se fosse nós, estava defasado, mas é um treinador famoso. Então, não é só o joguinho, não é só o conezinho bonito. Tem muita coisa que envolve. E eu acho que tem muita gente preparada dentro do Brasil. E muitos precisam se preparar. A imprensa precisa melhorar, o dirigente precisa melhorar, o torcedor precisa melhorar. Só cobram do treinador, né? O atleta precisa melhorar, né? A tomada de decisão. André, se a gente for pensar, quais os jogadores que estão no Brasil? O melhor jogador está na Inglaterra. O segundo melhor jogador está na Alemanha, o terceiro está na Itália, o quarto está na Espanha, o quinto está em Portugal, o sexto está no leste europeu. Quem está aqui? Está o veterano e o menino. Aí o menino não tem experiência nenhuma, não tem bagagem. Eu dei treino agora no Cruzeiro. Tinha 12 meninos. Aí não ganha do CRB, empata com o Boa, empata com não sei com quem, sofre com o Uberlândia. Por quê? Menino. Não joga contra ninguém.
E aí a gente vê, o Flamengo vai abrir mais frente ainda, né? Porque é o organizado no momento, né? O Palmeiras, de repente. Viu? É qualidade. Você tem qualidade. Você cai a bola no pé do Gerson, ele em um domínio e numa erguida de cabeça ele consegue achar um buraco entre as linhas. Aí eu vou dar o exemplo do William lá no Ceará. Ele tem que tentar 10 vezes. Uhum. Aí a torcida do Ceará cobra do treinador. Né? Só que é difícil para dar um jogador como o Gerson. É o que eu cobrava lá no próprio Cruzeiro. Falei, Maurício, enfim, os meninos, né? Ó, presta atenção no Everton. O Everton, quando recebe, ele já domina com a direita, ele já olha para cima e já acha Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta. É outra história. É a mesma coisa o Zico, né? Você não precisa ficar pedindo pro Zico. O Zico vai fazer, gênio. Ô, Adil, você acha que o futebol vai voltar ao mesmo agora depois da pandemia? Eu estou até brincando que a gente está acompanhando o campeonato alemão. Eu acho que eles estão mantendo o distanciamento em função do Covid, viu? Porque entre as linhas, ninguém chega em ninguém, ninguém enfrenta ninguém. Tá até engraçado, tá parecendo o nosso jogo de cinquentinha, cara. Então, assim, eu tô assim, porque também a gente precisa entender, o pessoal ficou 50, 60 dias em casa, para um atleta é muito ruim, e ainda essa retomada, e aí você jogar, eu fiz um jogo recente, sem torcedor, é igual dançar com a irmã, não existe, né? Então é muito ruim, você tem que compreender isso. É verdade. Galera, se inscrevam aqui na parte de baixo do canal, é importante, hein? Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, deixa o like no vídeo, faz esse negócio todo aí que eu estou me acostumando e estou gostando muito. Adilson, obrigado pelo papo, muito bacana. Relembrar tua carreira de jogador, teus tempos de técnico do Vasco, recentemente o Cruzeiro. Espero que logo, logo você esteja de volta e seja o Adilson que a gente conhece, porque você agrega muito ao futebol brasileiro em todos os aspectos, inclusive nas entrevistas, que são as melhores para mim, está entre o top 5 das melhores entrevistas aí dos treinadores. Hein? Obrigado, André, disponha. É evidente que a gente tem que ter um pouquinho de paciência e se preocupar com a saúde do povo brasileiro e voltando gradativamente aí com os devidos cuidados. O futebol não é o mais importante, né? É a vida. Daqui a pouco a gente recupera a economia, os empregos, enfim, o povo brasileiro vai viver melhor. E eu, com calma, aí a gente vai aguardar uma nova oportunidade para voltar e fazer um grande trabalho. Um grande abraço, obrigado aí pelo convite. Valeu, galera. Valeu, Adilson. Até a próxima aí, gente.